Não é no mínimo estranho que todo amigo de Janjo seja sancionado por violação de direitos humanos enquanto seus inimigos, ou seja, inimigos do Janjo, recebam o Prêmio Nobel da Paz pela verdadeira defesa dos verdadeiros direitos humanos? Foi exatamente isso que aconteceu com Maria Corina, opositora direta de seu grande amigo Nicolás Maduro, que logo que Janjo chegou ao poder, recebeu com honras de Estado o ditador venezuelano aqui em solo brasileiro. E enquanto este ditador venezuelano fica lá na Venezuela bradando para o povo venezuelano: soberania, soberania, Trump malvadão, Estados Unidos Yankee pútrido e ninguém vai tomar as nossas terras, o The New York Times fez uma matéria muito interessante garantindo que Donald Trump está sim negociando com Nicolás Maduro desde o dia em que chegou no poder. E parece que Donald Trump não conseguiu o que queria com Nicolás Maduro, que chegou a oferecer muitas riquezas petrolíferas aos Estados Unidos, em troca de Donald Trump deixá-lo continuar a sua ditadura sanguinária. Mas o que eu acho que o Maduro realmente não esperava é que neste exato momento em que Maria Corina recebe o Prêmio Nobel da Paz, ela, a própria, estaria em solo estadunidense, como eles gostam de falar, oferecendo a Donald Trump liberdade em troca de sambar com Maduro do poder. E aí eu achei muito mais estranho ainda quando Vladimir Putin veio a público e criticou a premiação de Maria Corina. Ele disse que o Prêmio Nobel da Paz perdeu a sua credibilidade, que tem muita gente que recebe o prêmio, mas que não fez nada pela humanidade. Já Donald Trump faz. Então ele quis dizer que Maria Corina não merecia, Donald Trump sim merecia, mas não recebeu. O que eu acho que está nas entrelinhas é que Vladimir Putin já está sentindo o cheirinho de ter que fazer as malas de todo o poder e domínio que ele tem na Venezuela e partir de solo venezuelano com seus asseclas. Eu não sei, pode ser isso, pode ser muito mais coisas. Fica aqui comigo no final dessa edição, fica até o final que eu vou te contar muito mais coisas. Vamos falar também a respeito da saída de Luiz Roberto Barroso do STF. E vocês sabem que ainda tem boas e mais línguas falando alhos e bugalhos da saída do ministro? Dizem por aí que ele fez uma delação premiada para os Estados Unidos, porque vieram com a informação de que ele iria embora para os Estados Unidos, mas eu fiquei aqui pensando, cá com os meus botões, o que ele faria nos Estados Unidos, já que ele perdeu o visto, a não ser que Donald Trump, danadinho do malvado Yankee, da mesma forma que negociou a conversa, né, por videochamada com Lula e negociou com o Maduro desde o início, também esteja negociando com Luiz Roberto Barroso. Não acredito e nem desacredito. E para o momento, o que importa para todo brasileiro é quem é que vai ficar no lugar de Luiz Roberto Barroso naquela corte do olho que tudo vê, que tem tudo menos justiça. Eu vou mostrar para vocês 3 fortíssimos candidatos. Um deles, inclusive, já sancionado sem visto. Eu acho que é muito importante quem for indicado para o STF já não ter muita coisa a perder, já que, pelo visto, eles não pararão a sua caminhada no recrudescimento do regime. Pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais leva a nossa voz mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Bom sábado a todos. Bora comigo. Antes da nossa matéria de capa, tenho que falar do final, né? Da festinha lá da Terra Prometida e o povo gazano, né? Acabou, Donald Trump falou, olha, chega, eu comentei com vocês há algum tempo atrás, acho que uns 2 dias atrás, que os 23 pontos do acordo eram bastante interessantes, mas que eu duvidaria que o moço lá, né, do Hamas, que eles fossem cumprir. E aí, tá tudo caminhando. Até o Jornal Nacional, gente, teve que falar, olha aqui, fim da festinha lá na faixa de Gaza. O Hamas declarou na tarde da quinta-feira o fim da guerra em Israel. Segundo o chefe do grupo terrorista, os Estados Unidos e os mediadores de países árabes ofereceram garantias para um cessar-fogo
permanente, desde que o Hamas não quebre o acordo, né? A Veja mostrou uma cena magnífica. Milhares de palestinos começam a retornar à cidade de Gaza. Olha que cena magnífica. Cessar-fogo, as tropas de Israel já estão se retirando, né? Tanto tropas quanto veículos militares já estão se retirando do norte de Gaza e a população palestina está voltando lá. Acontece que, quando volta a população palestina, volta quem? Ganha uma bala quem responder aí. Mas não responde o nome verdadeiro, não. Responde assim, jamais. Se você acha que é o jamais que volta também. Pois é, o mais estranho de tudo é que eu não vi nenhum ator global que ficava gritando, né, Palestina livre, Free Palestine, comemorando, parabenizando Donald Trump, nenhum país árabe. Parece que a esquerda não ficou feliz com o final da festinha lá entre a Terra Prometida e o Jamais. Nem a Greta Thunberg, que acabou de sair da flotilha, que não sei o quê, que foi presa e que blá 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 e bli bli bli. Procurei, gente, olha, na página dela. Não tem nada falando sobre nada. Agora, a luta dela da vez é o clima, porque tem a COP30 aí, né, que vai falar só do clima. A menina é midiática que só. Eu duvido muito, entendeu? Que ela esteja realmente preocupada com alguma coisa verdadeiramente. Eu acho que ela vai na onda, né? Na onda que o globalista manda. Mas olha, que desperdício. Greta Thunberg não falou um A respeito da paz que vai preservar a vida de inocentes lá na faixa de Gaza. Mas quietinha. Não falou absolutamente nada. Mas o que eu mais temia, a Desirê Rugani já veio falando que o Jamais voltou a controlar as áreas que as forças de defesa de Israel deixaram livres para o povo palestino. O acordo era que o Jamais não se intrometesse mais em nada e quem ia fazer a administração ali do local seria a autoridade palestina junto com representantes ingleses. Mas aí o que aconteceu em menos de 24 horas que Israel retirou a sua força bélica? O Jamais está lá, quebrando o acordo. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Vai fazer acordo com esse povo? Eles não cumprem acordo, gente. Acabou, encerrou o assunto, entendeu? Vamos falar de Maria Corina, que levou o Prêmio Nobel da Paz, ela que já está em segurança nos Estados Unidos. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Essa mulher é grande, ela é bem grande. Ela não tem nada de conservadora, não tem nada de direita, ela é sapatênis, é globalista, a gente vem falando sobre isso desde o início, mas é muito melhor do que aquele canalha ditador, né? E ela levou o Prêmio Nobel da Paz, recebeu em solo americano. E olha só o que a CN Brasil comentou, que em torno de Lula critica Nobel para Corina e compara a situação a de Eduardo. Mas eu concordo. Maria Corina foi perseguida no seu país, proibida de participar de eleições, e ela teve que fugir de lá por causa da ditadura. Olha, igualzinho a situação de Eduardo. Vejam que o mundo não gira, o mundo capota, eu concordando com a manchete da CNN. Mas tem muito mais para falar a esse respeito com vocês desse assunto. O Enio Viterbo chamou a atenção do seguinte, quando o regime de Maduro, investigado por crimes contra a humanidade, proibiu Corina de participar das eleições presidenciais, Lula disse para ela parar de ficar chorando. Ele disse, olhe para mim, quando eu perdi as eleições eu fui embora. Vocês lembram? Ontem, Maria Corina ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua atuação como defensora de direitos humanos na Venezuela. Nunca, mas nunca mais esqueçam dessa vergonha. Aí, caminhando um pouquinho mais para as notícias, eu vi a declaração de Vladimir Putin, que eu achei surreal. Como que Putin, lá da terra do urso polar, que só tem gelo, gás e vodka, tem mais nada para oferecer para ninguém. Tem fertilizantes também. O que o cara tem que dar pitaco criticando que a premiação do Nobel tivesse ido para Maria Corina Machado? Eu achei tão sugêneres um negócio desse, porque lá ele está dizendo que quem merecia ganhar o prêmio seria o Putin, o Trump.
Mal sabe Putin o que o Trump andou fazendo nesses últimos meses com ela, Maria Corina Machado. Eu estou compartilhando com vocês a matéria do Infomoney, mas essa matéria saiu no New York Times, tá? E ela diz que Maduro ofereceu petróleo, minerais da Venezuela e outras cositas mais aos Estados Unidos para evitar conflito armado. Ou seja, a matéria é bastante extensa, ela diz que desde que chegou à presidência, Donald Trump estabeleceu uma comunicação sigilosa, negociação com Nicolás Maduro, porque realmente Donald Trump quer liberar a região. Ah, porque Trump é bonzinho com os venezuelanos? Bom, ele pode até ser, mas o verdadeiro motivo é que qualquer míssil balístico ali da Venezuela atinge o território americano e Donald Trump não vai permitir que isso aconteça. Certinho, certinho. Então, o imbróglio busilis é esse aí. E Trump está realmente lutando pela proteção de seu país e de seus concidadãos. A verdade é que Trump estava negociando com Maduro desde o início, desde que chegou à presidência. Enquanto isso, Nicolás Maduro estava fazendo o teatro para inglês ver, sabe, o afegão médio, cidadão venezuelano, que não tem mais acesso à mídia aberta, dificilmente ele consegue entrar numa internet numa velocidade a contento, e estava lá Maduro. Vamos nos armar, o Yankee malvadão vai invadir a gente, nós não vamos deixar, vem aqui milicianos, vem aqui gente armada, você, perdão, que está passando fome, vem cá receber um salário, também de fome, mas vem receber um salário para fazer parte das nossas Forças Armadas e defender a terra de Simão Bolívar, viva a revolução, la garantia sou eu, e blá, 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 enquanto por debaixo dos panos ele estava oferecendo tudo mais um pouco que pertence aos venezuelanos a Donald Trump em troca do Lourão deixá-lo no poder. Parece que ele não foi muito bem sucedido, não, tá? Então, assim, teve alguns interlocutores, o mais atuante dele, deixa eu achar que o nome dele é Gleaning, se eu não me engano, peraí. Eles tentaram tirar Maduro do poder, a negociação era para Maduro sair do poder e Trump não aceitou uma gota de petróleo, tá? Os defensores da diplomacia reconhecem que a linha dura de Rubio prevaleceu por enquanto, mas acreditam que seus esforços podem eventualmente dar frutos, apontando para as reviravoltas repentinas do presidente Donald Trump em outras grandes questões da política externa, como a guerra na Ucrânia, o comércio com a China ou o programa nuclear do Irã. É assim, ó, Maduro não só prometeu grandes riquezas para o governo americano, como garantiu dar as costas tanto para Putin, quanto para a China, quanto para o Irã. Vocês sabem, né? Já cansei de falar aqui que Rússia, Irã e China são os verdadeiros donos hoje da PDVSA, que é a estatal petrolífera da Venezuela. E Maduro disse, olha, é meu, eu dou para quem eu quiser e eu dou para você. E Donald Trump disse, não, não queremos, não queremos. Nos bastidores, porém, altos funcionários venezuelanos, com a bênção de Maduro, ofereceram a Washington concessões amplas que eliminariam essencialmente vestígios do nacionalismo de recursos no cerne do movimento de Chaves. Enquanto Grenell, esse foi o mais atuante, tá? Grenell e oficiais venezuelanos avançaram em questões econômicas, não conseguiram concordar sobre o futuro político de Maduro, porque Trump quer tirar ele de lá, porque sabe que comunista a gente não pode confiar, mas Maduro fincou o pé e disse que ficaria, aí tá pronto e acabou. E aí, finalmente, Donald Trump rompeu os laços diplomáticos com a Venezuela. Mas o melhor, senhores, vem agora. Enquanto Grenell e os enviados de Maduro negociavam um acordo, a líder principal do movimento de oposição da Venezuela, quem? Ela mesma, Maria Corina Machado, apresentou como presidente eleita ou vice, né, do Lutia, ela apresentou sua própria proposta econômica em Nova York. Falar aquele ditador lá, o que ele quer oferecer para vocês é pirro. Eu, que tenho provas de que meu indicado foi eleito, eu posso oferecer algo realmente de valor para vocês. Ela argumentou que uma riqueza econômica ainda maior, 1,7
trilhão de dólares em 15 anos aguardava as empresas americanas na Venezuela se seu movimento lançasse uma transição política. Maria Corina recebeu na sexta-feira o Prêmio Nobel e tal, e descreveu como seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano. A assessora econômica de Machado, Sari Levy, disse que os acordos de investimentos oferecidos por Maduro nunca se concretizariam sem democracia, Estado de Direito, liberdades individuais e, claro, liberdade econômica. Esse moço já está pensando que ele vai ter que fazer as malas da Venezuela. Obviamente que ele vai vender a parte dele da PDVSA e, obviamente, que os Estados Unidos pagarão. Vai ter que passar a mão lá no exército que mandou para guardar Maduro e dizer bye-bye, Venezuela. Gente, isso é grande demais. Por isso que eu digo a vocês, sempre, a sexta-feira e o final de semana nunca decepcionam. Enquanto isso, vamos dar um pulinho aqui no Brasil para ver o que uma pessoa que eu julgo de grande importância acha do que aconteceu com Maria Corina Machado. Ele disse, o Gilberto Maringoni, o Nobel da Paz conferido a Maria Corina Machado, golpista de extrema-direita, comprovadamente financiada pelos Estados Unidos, transforma o prêmio em caricatura. Nessa toada, é possível que Eduardo Bolsonaro seja o escolhido para o Prêmio Nobel da Paz em 2026. Vocês perceberam a linguagem? Golpista de direita, golpista de extrema-direita, comprovadamente financiada pelos Estados Unidos. Tenho certeza que você não conhece o seu Gilberto Maringoni, né? Mas por que eu acho que ele é muito importante? Vou mostrar para vocês quem é ele. Ele é professor de Relações Internacionais na Unidade Federal do ABC e coordenador do Grupo de Estudos da América Latina e Caribe. Ele está no ABC Paulista, Universidade Federal do ABC Paulista. De repente, ele vai dar aulas para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Relações exteriores. Está chamando Maria Corina de golpista de extrema-direita, claramente e comprovadamente financiada pelos Estados Unidos. Às vezes eu me controlo muito para falar que o Brasil acabou, mas sinceramente, pessoal, o Brasil acabou. Gente, olha o que um professor de Relações Exteriores de universidade vai ensinar para os nossos jovens. Golpista. A mulher está lutando há décadas para libertar o povo venezuelano da miséria, da ditadura, da opressão, da perseguição política. É golpista. É muito golpista essa moça. Bom, já que a gente está falando, né, do malvadão Yankee, ontem à noite saiu uma bombaça partindo do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, que declarou oficialmente que Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos na data usada pela Polícia Federal e posteriormente também usada por Alexandre de Moraes para prender Felipe Martins. O advogado dele estava certo. Ele foi condenado por uma viagem que não fez, julgado por aquele memorando, né, a cartinha lá do golpe, que não estava no computador dele e condenado por uma reunião que ele não participou, né? Mas, enfim, a declaração lá do departamento foi bastante incisiva e diz que reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas adequadas para evitar futuras discrepâncias. Digita aí para mim no chat. Você acha que os Estados Unidos já sabem quem foi usado para falsificar esse registro? Digite 1. Se você acha que ainda não sabe, que realmente ainda está em investigação, digite 2. Declaração do CBP continua dizendo que o CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar condenação ou prisão ao senhor Martins ou de qualquer outra pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. E isso é só o começo. É só o começo. Como a gente não pode, né, deixar de dar uma passadinha no que está falando a mídia.
Gente, olha a folha do seu Paulo. O governo dos Estados Unidos contradiz Moraes e diz que Martins não viajou no final de 2022. O grande debate não é esse. O grande debate é: e se Felipe Martins tivesse viajado? Na data, ele não tinha nenhum inquérito, nenhum processo, não era investigado a nada e não estava proibido de sair do país. E se ele tivesse viajado? Chegou neste ponto, já que a gente só é permitido a gente debater o que já está posto, então é isso. Estamos debatendo o que já está posto. O governo dos Estados Unidos está chamando Moraes de mentiroso. Está cantando a musiquinha. Que mentira, que lorota boa. Santo Deus de minha alma. E ficamos sabendo ontem também que mais sanções vieram do governo do Yankee malvadão, agora revogando o visto do conselheiro do CAD. O José Levi teve seu visto americano revogado, ele é conselheiro do CAD e é ex-secretário-geral do TSE, sob gestão de Alexandre de Moraes. A medida, que pegou não só Brasília de surpresa, mas também setores do mercado financeiro, mostra que a conivência com censura e perseguição política do Brasil começa a ter consequências a mais setores do que apenas o setor judiciário no Brasil. A matéria foi da Veja, tá? Eu quero só avisar vocês que não vai parar, vai continuar. O Brasil deveria ter vergonha de manter num cargo elevado, como deveria ser elevado a Corte de Cristal aqui, um violador dos direitos humanos e manter todo o seu staff, que ajudou a violar direitos humanos, também em cargos governamentais. É surreal o que está acontecendo. E aí eu tenho que contar para vocês que o Jeffrey Schickini, que foi destituído da defesa de Felipe Martins, vocês já devem saber, né, do motivo, que de novo é mentira, que ele perdeu o prazo. Mentira, ele não perdeu prazo nenhum, mas vocês já devem ter visto a explicação dele, mas ele foi reconduzido, tá? Isso ele acredita a ação da OAB. Eu tô passada, porque eu achei que a OAB já estivesse morta, enterrada, a gente já tivesse feito a missa de 7º dia, de 30 dias, que a OAB e nada é a mesma coisa. E eu fiquei pensando, o que será que fez a OAB ressuscitar? O que será que motivou o Simonetti a se mexer? Medo de uma Magnitsky? O que você acha? Conta para mim nos comentários. Bom, vamos falar de Barroso? Barroso roeu a corda. Pediu pinico, pediu aposentadoria, foi aquele salamaleque todo lá no STF, aplausos de pé, parabéns ministro querido, guerreiro do povo brasileiro. Saiu. E nós temíamos isso mesmo porque Janjo vai indicar outro cara, né? Mas vamos falar primeiro do destino de Barroso. Ele falou que vai se recolher, vai fazer um retiro espiritual. Será que é com João de Deus de novo? Não sei. Mas ele falou que vai desaparecer do mapa, vai se recolher, né? Vai se dedicar à vida acadêmica e à leitura. O que a gente precisa descobrir é aonde ele vai fazer isso. Porque o Dr. Jeffrey Schickini falou no dia 9, Barroso vai antecipar a aposentadoria e se mudar para os Estados Unidos. Mas eu fiquei pensando quando eu li ontem, né? Eu falei, gente, mas como assim ele vai para os Estados Unidos se ele está com visto revogado? Ele foi sancionado, ele foi cassado, não é as sanções Magnitsky, mas já é ali a preparação para Magnitsky. Aí o Paulo Papini veio e regaçou a internet inteira. Ele falou, cara, vocês não estão entendendo, ele vai para os Estados Unidos porque ele já está negociando uma delação premiada. Ele já está fazendo isso. Aí ele já bateu o martelo. Por isso ele vai para os Estados Unidos. Digita aí no chat para mim. Se você acha que Barroso vai para os Estados Unidos fazer uma delação premiada, digita 1. Se você acha que ele não vai, digita 2. Eu não sei. Eu estranharia? Claro que eu não estranharia. Eu quero que ele faça a delação premiada? Quero, afinal de contas, a gente merece isso, os presos do 8 de janeiro merecem isso, todo esse pessoal que está exilado merece isso, todo o pessoal que está preso, sem ser os presos do 8 de janeiro, merecem isso, e o Jair Messias Bolsonaro merece isso, o Eduardo Bolsonaro merece voltar para o Brasil com a ficha limpa, nome limpo,
com certeza de que existe justiça e segurança aqui neste país. Mas eu vou falar uma coisa, o cara roeu a corda. Se for isso mesmo, ele roeu a corda. E o mais alarmante disso tudo é que desde que essa versão apareceu na rede social, ele não veio tagarelar a respeito de negar tal fato. E você sabe muito bem que ele é tagarela, né? Ele adora ouvir o som da própria voz. Mesmo quando ele fica cantando ruim daquele jeito, desafinando que nem a praga. Mas ele acha que ele canta bem. Mas enfim, ele também achava que ele era um grande ministro, um grande juiz. Fazer o quê, né? Ele achava que o Batiste, né, era um homem bom, que João de Deus era um homem cheio de Deus. Ele ia acertar no quê? Né? Então, assim, eu não sei não. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, graças a Deus. E aí, o que falta para nós? Agora a gente ficou com o orangotango, né, para domar, o abacaxi para descascar, em relação a quem vai ficar no lugar de Barroso. Os 3 nomes mais debatidos hoje são Bessias, o garoto de recado de Dilma, que foi levar o termo de posse de ministro para Janja poder escapar da Lava Jato, falharam miseravelmente. Rodrigo Pacheco, que sentou a busanfa dele enquanto presidente do Senado, sentou a busanfa nos pedidos de impeachment todos, e Bruno Dantas, que é do TCU. Lula quer alguém de sua confiança, como se isso não fosse prevaricação bastante. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, nós temos uma saída, e vocês vão rir da minha cara, mas assim, eu topo. Se Davi Alcolumbre sentar a busanfa gorda dele em cima de marcar a sabatina para o indicado de Lula até final de 2026, quem vai indicar é o próximo presidente. Então, como eu tenho convicção de que a gente vai conseguir dar um jeito nessa bagaça toda, senão eu não estava aqui lutando junto com vocês todos os dias, eu topo ficar até elogiando o Davi Alcolumbre na rede social, porque vocês sabem, né? Esse tipo de gente comunista, revolucionário, tem um ego do tamanho do mundo, tem que agir que nem Trump. Você é meu amigo, você é meu colega. E o resto da música a gente canta depois que a gente tiver dado o golpe. Então, assim, você concorda? Até em ficar passando, virar passapanista de Alcolumbre para ele sentar a bunda dele em cima lá da sabatina do próximo indicado? O que acontece? Ele tem motivos de sobra, porque, por exemplo, o Bruno Dantas, que parece que até agora é o mais, né? O Bruno Dantas é da turma do Renan Calheiros, e vocês sabem que Davi Alcolumbre odeia Renan Calheiros, então ele tem um motivo a mais. O Rodrigo Pacheco, eu acho que é muito mais perigoso para a gente, por quê? Porque o Rodrigo Pacheco já tem o seu visto revogado para os Estados Unidos. Então, se ele for para o STF, ele vai sem temer o que perder. Com todo esse tempo de ameaça de lei Magnitsky ou não, ele provavelmente já realocou seus recursos, seus dinheiros, seus patrimônios, seus tudo, as coisas tudo. Então, eu acho que o mais perigoso, no caso, é o Rodrigo Pacheco mesmo. Enfim, tomara que seja o Bruno Dantas e o Davi Alcolumbre fique muito pé da vida e segure, só porque ele é do staff de Renan Calheiros. Quem vem comigo? Quem vem? Deixa aí. Deixa nos comentários para mim. Você topa virar passapanista de Davi Alcolumbre só para ele segurar a sabatina dessa indicação ao STF? Né? Não, porque eu tô disposta a tudo, brava gente. É isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, pelo amor de Deus, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo. Apoie, pelo amor de Deus, o jornalismo independente. Nós precisamos de você. E eu estou precisando um pouquinho mais, porque eu estou passando por um momento muito difícil, com um familiar muito próximo, ainda internado, num estado não muito favorável. Eu tenho tido despesas assim, muito, mas muito fora da programação. Tá bem difícil. Então, por favor, sejam generosos. doarpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo e eu encontro com vocês nos comentários. Antes, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, reveja a sua inscrição caso você já seja inscrito e vamos se estapear aí nos comentários, que é o melhor momento do meu dia. E não percam, amanhã às 15 horas tem retrospectiva da semana. Todos os vídeos que a gente fez essa semana toda, tudo numa apresentação só e eu com vocês no chat. Porque eu gosto de brigar a semana toda, também gosto de brigar no domingo às 15 horas. Beijo no coração.
Fui.